Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Promessas de bons ventos cercam a tramitação de uma nova versão do Código de Processo Civil Brasileiro, que cogita incorporar, inclusive, alguns dispositivos do processo trabalhista, sabidamente mais célere. A proposta aprovada pelo Senado segue sua tramitação agora na Câmara dos Deputados, onde ainda deverá provocar grandes debates. Para subsidiar essa discussão, está em nosso estúdio o jurista Eduardo de Avelar Lamy, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Advogado militante, ele também é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior da Magistratura Catarinense. Bem, advogado Eduardo Lamy, é uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez para debater agora esse tema do qual, inclusive, o senhor, de certa forma, também participou, dando as suas contribuições. Eu começo perguntando sobre essa questão do objetivo do projeto aprovado no Senado, pelo menos é o que se discute, um senso mais ou menos comum nas discussões jurídicas, de que ele veio para agilizar o processo judicial e aumentando aí o custo financeiro de um recurso. Não sei se esse entendimento está correto, mas de qualquer maneira é o que se fala. A pergunta, isso representaria, não representaria favorecer quem tem dinheiro em prejuízo de quem não tem? Grandes empresas, por exemplo, continuariam recorrendo, enquanto o cidadão em geral não conseguiria, em tese, fazê-lo? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra, mais uma vez, estar aqui nesse programa, participando dessas discussões de temas que são realmente muito importantes. E o tema referente ao novo Código de Processo Civil, o projeto do Código, é um tema extremamente discutido. Hoje nós percebemos que o número de estudiosos que se dedica a esse estudo atualmente é intenso, é muito grande. Como a minha orientadora, inclusive, no meu curso de doutorado, hoje é a relatora da comissão que redigiu o código originalmente, do projeto original, eu me senti bastante influenciado e pude participar de alguma forma com algumas ideias em alguns eventos também e também em sessões públicas que foram feitas a respeito do código. Certo. Por isso é um tema que me é muito caro. De qualquer forma, eu diria que a questão da efetividade e do custo do processo e esses questionamentos que decorrem dessa questão está ligada a uma distinção que nós não costumamos fazer com muita frequência a respeito do que é acesso à justiça. Acesso à justiça não pode ser confundido com o acesso à lide, o acesso à discussão judicial. Certo. O que nós temos hoje em dia é uma confusão de acesso à justiça com acesso à discussão judicial. As pessoas, por vezes, sentem prazer ou se sentem realizadas em ter um processo na justiça, independentemente de elas analisarem se realmente esse processo tem fundamento. Na dúvida, por vezes no Brasil se propõe a ação, ao invés de se buscar o acordo, de não se buscar o processo desnecessariamente. Os recursos acontecem a mesma coisa, as pessoas recorrem porque existe todo um arsenal de recursos. E o que o novo código tenta fazer é diminuir a interposição de recursos protelatórios, recursos desnecessários, recursos sem fundamento, recursos de pessoas que sabem que vão perder, porque já conhecem inclusive a jurisprudência dos tribunais e a jurisprudência é contrária aos seus interesses. Então, nesses casos, não se trata no projeto, tanto no projeto quanto no substitutivo que agora se encontra na Câmara dos Deputados, não se trata de aumentar o custo dos recursos, mas sim de fazer com que o ônus de uma derrota num caso em que eu não tenho fundamento seja maior, fazer com que as pessoas recorram realmente acreditando que vão ter os seus recursos providos. Então, hoje o que se busca nessas situações é, em caso, por exemplo, de embargos de declaração protelatórios, fazer com que se imponha uma multa, os tribunais vão impor uma multa e você só vai poder interpor demais recursos com o depósito dessa multa, né? Um sistema que nós temos, inclusive, na Justiça do Trabalho, em diversas situações. Então, o depósito da multa não é novo no nosso sistema jurídico, né? O depósito desse valor não é novo, e é uma forma que se tem de coibir, não necessariamente a interposição, mas a interposição posterior de outros recursos. A interposição dos primeiros recursos de apelação ou dos próprios embargos de declaração, nesse caso,
vai depender da fundamentação e do direito que eu preciso demonstrar do meu recurso. Então, um dos pontos que o substitutivo do Congresso foi realmente alterou o projeto original, foi exatamente no sentido de se impor à parte derrotada o pagamento de honorários diferenciados, adicionais aos advogados da parte vencedora em sede recursal. Certo. Bem, sobre os honorários nós vamos falar mais adiante, mas eu gostaria de perguntar, inclusive agora, sobre essa questão do dispositivo previsto no novo CPC que visa evitar ações repetitivas, como, por exemplo, aquelas ações contra a cobrança da assinatura básica de telefone, ou processos que pedem correção de perdas em poupança ou a revisão de aposentadorias. Casos assim passariam a ser julgados como de interesse coletivo e uma decisão valeria para todos os demais processos que tratam sobre o mesmo tema. Eu pergunto, como funcionaria na prática tal dispositivo? Quem é que determinaria a reunião desses processos alegadamente iguais, já que eles normalmente são distribuídos para juízes e até comarcas diferentes? Esse dispositivo é muito importante para que nós possamos tratar processos de massa diferentemente dos processos individuais que têm características peculiares, processos sui generis. Essa distinção faz com que o processamento desses feitos também tenha que ser diferenciado. Quem vai provocar o recurso repetitivo e o incidente, porque ele é um incidente no novo código, quem vai provocar esse incidente vai ser a parte, o juiz ou o Ministério Público, que vão poder provocar perante o presidente do respectivo tribunal a instauração desse incidente. O presidente do respectivo tribunal instaura o incidente, mas determina a distribuição para um relator. Então vai haver duas fases no julgamento do incidente. Primeiro, vai se analisar se realmente é um caso repetitivo e se é interessante que se instaura, que se admita esse incidente. Depois é que vai se analisar o mérito. Então, admitido o incidente pelo relator, depois da distribuição, quando se realiza esse pedido de instauração do incidente junto à presidência. Então, a presidência recebe, determina a distribuição é feita para um relator. O relator analisa a admissão do incidente, pode obter informações, inclusive, isso vai ser rápido? De primeiro grau. Sim, em princípio, pelo menos para a admissão, isso vai ser rápido, não deve ser demorado. Agora, a grande questão é, uma vez admitido o incidente, suspendem-se os processos e comunica-se o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça vai dar informação disso eletronicamente, vai deixar isso bem claro, né? Vai fazer todos os meios possíveis aí de publicação, de publicidade, para que se torne bastante amplo o conhecimento a respeito da existência desse incidente. E aí, quando o incidente for decidido, será decidido pelo plenário dos tribunais ou pelo órgão especial naqueles tribunais que possuem um órgão especial. Então, sendo decidido, todos os processos que estavam suspensos serão automaticamente decididos por essa decisão, não precisarão ser decididos pelos juízos de primeiro grau. A tendência, então, que se processe mais rapidamente. A tendência é que, como um todo, se processe muito mais rapidamente. Bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.